Eu vou fazer um vídeo especial sobre o Ligi 2021. Muita gente estava relatando problemas em conexão com ele. Como eu recebi um novo aqui, eu vou fazer a conexão do zero. Eu já desinstalei o aplicativo do meu celular e eu vou fazer desde o início. Eu vou instalar o aplicativo, configurar ele, liberar todas as permissões nele e fazer a conexão. Por algum motivo eu achei que fosse o aplicativo ou alguma atualização que estava dando problema, mas no primeiro teste que eu fiz funcionou bem. Então eu resolvi desinstalar e vamos fazer tudo do zero de novo, para ver se vocês localizam o problema que está acontecendo. Lembrando que às vezes a marca do celular, a versão do Android, alguma desatualização do sistema pode estar gerando algum tipo de problema, mas vou tentar fazer desde o início para que fique bem claro. Vou compartilhar com vocês a tela do celular, mas antes, não esqueça de deixar aquele like que me ajuda bastante no canal. Vamos lá. Aqui está a tela do celular e o relógio já está na minha mão. Eu resetei o relógio para a condição de fábrica. Eu vou colocar nele já a opção para português, que ele já pede quando vem de fábrica. Como vocês podem ver, ele já abre o código QR para baixar o aplicativo. Eu vou fazer isso. Então, pegando meu celular aqui na mão, eu vou acionar a câmera dele e ler o código QR. No meu caso, meu celular ele tem esse ícone aqui que eu escolho a função e leitor de código QR. Se vocês não têm, vocês podem baixar um aplicativo no celular de vocês, ou simplesmente entrar no Play Store e baixar o aplicativo. Aqui ele dá a condição de ir direto para o site deles. Eu vou continuar e ele já vai abrir o Google Play, que é o Play Store. Então o aplicativo é o AirFit 2.0, eu vou clicar em instalar. Ele está fazendo a instalação do aplicativo. Eu vou cortar esse vídeo aqui para acelerar um pouco e não perdermos tempo. Pronto, aqui está ele instalado. Então vocês podem ver que eu vou abrir, vou permitir a localização, depois eu vou verificar tudo no meu próprio celular. Eu sempre faço isso antes de continuar a instalação. No caso aqui, como já criei o perfil antes, como se vocês instalarem em outro celular, não precisa reconfigurar tudo de novo. Aqui na verdade, vocês têm que cuidar que isso aqui é uma publicidade dele. Não sei se vocês viram, eu cliquei em cima ali em ir para o AirFit 2, porque ele estava fazendo vocês instalarem o Facebook. Vocês podem simplesmente entrar aqui em cima, entrar como terceira parte se vocês não quiserem cadastrar, mas lembrando que daí não vai ficar gravado os dados de vocês, peso para fazer os cálculos, e caso vocês troquem de aparelho celular, todas as configurações serão perdidas. No caso aqui, eu já tenho um login, então eu vou fazer ele aqui. Pronto, então eu já conectei com meus dados. Porém, o celular não está conectado no relógio, afinal de contas eu resetei tudo. Eu vou voltar aqui para a tela inicial e vou vir para as configurações, antes de proceder já à conexão. Primeira coisa, o Bluetooth do celular de vocês tem que estar ligado. Lembrando que cada celular pode ter um caminho diferente, mas no caso aqui no meu, eu vou vir em aplicativos. Ele demora um pouco para carregar porque eu tenho muitos aplicativos instalados. Já vou pesquisar aqui o AirFit 2.0. Vou vir em notificações. Eu já dei aquela permissão no início, então ele está permitido. Então eu vou deixar permitir notificações. Vamos voltar aqui. Vou vir nas permissões. E pode ver que ele só permitiu a localização. Então eu tenho que permitir todas as outras. Eu tenho que dar permissão para tudo que está aqui. Lembrando que para ele poder fazer o controle da câmera tem que estar aqui também. Para vocês colocar os contatos favoritos e poder acessar pelo relógio também. O microfone também para poder atender chamadas. Os registros de chamada. Enfim, tem que se dar todas as permissões possíveis aqui. E principalmente o telefone. Muita gente não estava conseguindo fazer conexão com o telefone. Essa permissão também tem que estar dada. Veja bem que eu não tenho nenhuma mais negada. Então eu vou voltar. Alguns aparelhos celulares, gerenciamento da bateria, você já consegue fazer o comando dele por aqui. No meu caso eu terei que sair. Mas eu antes vou fazer o seguinte. Eu vou permitir que ele se sobreponha também. E vou permitir que ele mexa nas configurações do sistema também. Aí na parte de permissões está tudo liberado, mas uma muito importante para que não haja queda de conexão é vir no gerenciador de bateria. Esse caminho é exclusivo do meu celular, vocês têm que procurar a marca de vocês, pesquisar e ver como é que faz. Lembrando que eu tenho um Huawei P30, então aí eu tenho que vir nessa inicialização do aplicativo, eu vou pesquisar aqui de novo o AirFit 2.0 e vocês podem ver que os aplicativos que estão marcados como configuração automática, o que ele faz? Por exemplo, você fica algum tempo sem receber mensagem,
mensagens, o aplicativo fica rodando em segundo plano sem fazer nada. O que o gerenciador de bateria faz? Esse aplicativo está gastando bateria em segundo plano, sem nenhuma atividade importante, e ele desativa o aplicativo, e aí vocês perdem a conexão. Então, no caso aqui, eu vou desativar o aplicativo e ele me dá a opção automática para executar em segundo plano, início secundário e início automático. Então, eu vou deixar os três com a permissão aqui. Pode ser que seja diferente no celular de vocês, porém é importante desativar as configurações automáticas de bateria para esse aplicativo. Pronto, o que eu precisava fazer de configurações já está feito. Então eu vou voltar aqui para o aplicativo, o relógio precisa estar ligado, o Bluetooth do celular, vocês podem ver no meu aqui, que ele está ativado. Se o de vocês estiver desativado, ele não vai localizar. Aí eu vou vir aqui no meu. Vocês vão fazer todas as configurações pessoais. Eu não vou fazer uma descrição completa do aplicativo e como configurar tudo, pois eu já tenho um vídeo no canal. Vou até deixar aqui no card, aqui em cima, o vídeo completo da configuração. Eu vou vir em gerenciar equipamento, conectar. Ele vai pesquisar, aqui está ele, i9. Vou fazer a conexão. Ele vai dizer na tela conexão bem sucedida e já vai ajustar a hora do relógio. Outra pergunta muito recorrente era sobre a hora do relógio. Ela ajusta no momento que vocês fizerem a conexão. Pronto, ele já está conectado. O que vai acontecer é que ele vai perguntar aqui um pouquinho para fazer o pareamento pelo celular do relógio, tá? Na parte de ligações. Se nós viermos aqui em definições do equipamento, por exemplo, contatos favoritos, você pode adicionar até 8 contatos aqui. Então você coloca os contatos que você quer ligar mais, contato mais frequentes, e você pode fazer a ligação direta, senão você precisa discar o número. Vou tentar fazer um teste de ligação aqui para vocês verem. Eu espero não perder o contato do celular com a tela do computador. Primeira coisa que eu sempre faço é desativar esse som terrível aqui que incomoda um monte. Mas eu vou fazer a ligação e ele está fazendo, olha ali. Vocês podem ver que ele foi efetuar a ligação para o celular. Então pronto, eu não fiz absolutamente mais nada e ele conectou tudo. Caso vocês continuem tendo problemas, verifique se não está tendo algum bloqueio no próprio Android de vocês, a versão dele, alguma permissão deve estar bloqueando, pois ele é super simples e fácil de conectar. Eu nunca tive problema nenhum em conectar esse relógio. Inclusive a colocação do mostrador de fundo. Eu faço essa alteração, você consegue colocar uma foto. Outra reclamação que algumas pessoas não estavam recebendo mensagem. Além de ter liberado tudo aquilo no início, das notificações e permissões, vocês precisam vir aqui nas definições do equipamento, e nesse alerta inteligente tem as notificações de chamada que tem que estar marcado e as notificações de mensagem. Vocês podem criar um alarme aqui, o controle de sedentarismo, que vocês vão especificar um tempo para ele ficar avisando vocês, vibrando a fim de que lembre vocês para se movimentar ou fazer algum exercício. Eu vou até desativar porque eu não gosto disso aqui vibrando. As notificações do app, ó, ele está pedindo de novo para permitir as notificações na barra de aplicativo. Então, vamos ver aqui por que ele não liberou essa permissão também. Ó, ela não estava liberada, não era apenas as notificações da barra de aplicativo. Então, se eu não permitir aqui também, ele não vai receber as notificações no relógio. E eu escolho aqui quais aplicativos eu quero receber. Isso também é importante marcar para receber as notificações. Aqui, caso vocês queiram ativar o modo silencioso, para quem dorme com o relógio, é bacana deixar isso aqui desligado no horário que está dormindo, para não ficar vibrando, recebendo notificações, etc. Enfim, basicamente os problemas seriam esses, e aqui as soluções. Como vocês puderam ver, não tem maiores detalhes quanto a isso. Às vezes algumas pessoas têm algum problema e é alguma configuração do celular ou um bloqueio no aplicativo. É bastante difícil explicar e tentar conversar à distância. O bom é ter o celular na mão para poder ver mesmo o que é. Às vezes é uma bobagem, alguma dessas configurações que ficou para trás, ou conforme a marca do celular, a maneira de liberar é diferente. Precisa alguma liberação em algum local diferente nas configurações. Às vezes é bom pesquisar como liberar as notificações de smartwatch para celular tal. Às vezes tem a solução para o seu celular na internet e é esse o mecanismo que está bloqueando alguma coisa. Espero que esse vídeo possa ajudar bastante gente que está tendo problema, e deixem aí nos comentários se tiverem mais algum. Na medida do possível eu tento ajudar. É claro que, como eu disse antes, é bem complicado às vezes saber o que está de problema sem ter o relógio ou o celular na mão. Pode até ser um problema no relógio, sim. Acontece de algumas unidades estar com problema no Bluetooth ou alguma coisa de conexão. Mas normalmente
provavelmente é a configuração do celular que está bloqueando. Bom, o vídeo acabou ficando um pouco mais longo do que eu queria, mas espero que sirva para ajudar vocês. E se não deixaram o seu like, lembre-se de deixar um like, um gostei ou não gostei. Isso ajuda bastante o canal, faz com que o YouTube divulgue esse vídeo para outras pessoas. Valeu então, até a próxima.